Estou aqui em casa refletindo, acompanho muitos grupos, converso com muitas mães e eu queria falar com vocês sobre o processo de inclusão nesse momento da pandemia, né? Sobre esse momento desse ensino remoto, né? Via computador, essas aulas online, o quanto as mães têm se angustiado. Mas isso também ajudou no sentido de fazer com que essas mães percebam em que nível que essa criança está, qual o tempo de tolerância que essa criança tem e de que forma que ela está conseguindo se integrar. Eu acredito que a maioria não esteja conseguindo acompanhar realmente as aulas via internet, né, pelo computador, devido ao processo de ver e ouvir, né, as dificuldades de tempo de atenção, tempo de autorregulação. Então, os nossos meninos têm passado por esse processo. E as mães, como sempre, juntas, percebendo, né? Como que será então na escola, Lute, se aqui ele não presta atenção? Com certeza na escola tem diferença, sim. Por quê? Porque ele está no real, ele está lá dentro, ele está fazendo parte. Mas uma coisa está ficando, né? Está deixando uma grande lacuna, que é realmente o processo das adaptações curriculares. A maioria dos nossos meninos e a maioria das escolas, sejam elas públicas ou particulares, não está conseguindo alcançar os nossos meninos no processo de adaptação curricular. As atividades têm gerado muita angústia às mães e as escolas sequer conseguem fazer essa adaptação no nível que essa criança está. Uma professora entrou em contato comigo. Eu achei muito interessante porque ela está muito angustiada na educação infantil. A criança é a primeira vez que ela vai para a escola e ela não sabe o que fazer. E eu achei muito interessante porque ela falou assim: Lutz, nós estamos trabalhando o número 1. Como que eu vou adaptar o número 1 para essa criança? Gente, na educação infantil, nós temos que pensar num plano, num PEI, fazer um programa, né, de ensino individualizado, perceber quais são as necessidades dessa criança, se ela ainda não senta, se ela tem tolerância para ficar em sala de aula. Na maioria das vezes é necessário sim um auxiliar, alguém que vai ajudar essa criança a primeiro fazer parte dessa rotina escolar, compreender por que ela está ali realmente na escola, qual é o processo dela. Então, nós precisamos pensar nesse processo de adaptação ao ambiente escolar, para depois nós pensarmos, como que eu vou adaptar o número 1? Gente, eu preciso ter criatividade no sentido de preparar vários materiais. Uma grande dificuldade dos nossos meninos é com o processo da escrita. Então, eu preciso pensar nesse processo da escrita, em qual nível que essa criança está, para depois realmente alcançar as questões dos conteúdos. Ele fica em sala, ele permanece sentado, ele consegue acompanhar. Se não consegue, se ele ainda não tem essa adaptação, eu preciso pensar nessa adaptação. Eu preciso que alguém me auxilie. Por quê? Essa professora mesmo que entrou em contato comigo, ela tem 20 alunos, mais uma criança dentro do espectro de 6 anos, que é a primeira vez que vai à escola. E ela não tem auxiliar. Ela precisa realmente de alguém que faça esse papel. Porque enquanto ela está com os 20 alunos, alguém está mediando a atividade, alguém está preparando ele, e para isso eu não tenho que pensar só em conteúdo escolar, eu preciso pensar em outras questões, né? Como a adaptação dele. Para isso eu preciso preparar uma caixinha com coisas que ele goste. Por quê? Enquanto eu faço aquele trabalho com os outros alunos, o mediador pode estar trabalhando as questões táteis ali na mão, um brinquedinho, sim. E depois que eu terminar tudo, eu vou lá e faço uma mediação individualizada. Nesse primeiro momento, ele necessita da mediação individualizada. Tá certo, professora? Então eu tenho que pensar. Primeiro, ele senta. Então, como que eu vou fazer com que essa criança senta? Enquanto eu estou lá com os meus outros 20 alunos, essa criança foge. Tem alguém para me auxiliar? Eu vou precisar de alguém para me auxiliar. Eu vou precisar preparar materiais só para essa criança. Sabe o que acontece? Enquanto eu estou trabalhando o número 1, dando muitos exemplos para os 20 alunos do número 1, eles estão apreendendo. E o nosso menino, muitas vezes, está lá no seu mundinho, né? Pensando em outra coisa. Então, quando eu termino com aqueles alunos, eu vou lá e trabalho com esse menino.
o tracejo, eu vou tracejar o número 1 várias vezes, eu vou botar a tinta no número 1 para que ele possa passar o dedinho no número 1, eu posso estar fazendo vários números 1 para que ele numere um carrinho, uma bola e por aí vai. Então, eu adapto esse material, enquanto os meninos estão fazendo só um tracejinho do número 1, ele pode estar fazendo várias vezes esse mesmo tracejo, tá certo? Vi uma mãe também angustiada, gente, mas muito angustiada, sobre o seu filho de 4 anos que não traceja as letras do alfabeto. Se essa criança já se adapta ao contexto escolar, se ela já permanece sentada, se ela já sabe o que significa estar ali, mãezinha, dê graças a Deus, o seu filho já compreende esse processo, então ele está num outro processo. Ah, Lourdes, mas ele não consegue tracejar as letras do alfabeto. A adaptação dele nesse momento está em você auxiliá-lo, tá certo? Em você estar junto. Olhe para o seu filho, diga para ele que você acredita nele. Não desista, ele não tem que ir para a classe especial, não. Você pode, nesse momento, a professora fala lá na tela, né? Letra tal, você vai, prepara o materialzinho, vai lá, pega a mãozinha dele, traceja a letra junto com ele. A adaptação, ela tá nesse primeiro momento das séries iniciais, ela tá muito voltada para essa adaptação ao ambiente. Educação infantil é para brincar, é para fortalecer essa musculatura, é para dar condições para essa criança conseguir escrever. Ai, Lutz, mas ela não escreve, eu acho que ela é de educação especial. Não, não pense isso, não seja pessimista. Acredite no seu filho, faça o livrinho dele, como é que se diz? Com auxílio. Escreva lá, letrinha escrita com ajuda. Nesse primeiro momento, essa é a adaptação que ele precisa ter, é trabalhar junto. Mães, olha, a gente recebeu, eu espero ter ajudado essa professora e essa mãe. Nós recebemos aqui, né, um telefonema de uma mãe de Cuiabá. E ela percebeu que o seu filho não consegue acompanhar nem as aulas de matemática, nem as aulas de português. E ela está se virando nos 30 para que isso aconteça. É necessário entrar em contato com essa escola, é necessário exigir isso da escola. A escola tem que dar condições à distância ou no ensino, né? Presencial na escola. Qual é a adaptação do conteúdo daquele dia? Mesmo que ele não consiga, né, tá ali o tempo todo de frente para esse computador, mas que você consiga fazer com ele de uma forma que ele consiga compreender. Então, se a professora está trabalhando um texto de português de 2 páginas, ela vai reduzir esse texto de português para um parágrafo, para uma linha, para 2 parágrafos, dependendo da forma como o seu filho está. E ela pode até preparar desenhos para dizer quem é o personagem principal do texto, qual é o nome do texto, quais são as palavras que mais aparecem no texto. Existem várias formas de fazer adaptação. Realmente é a fragilidade, é a dificuldade. Conhecimento, ele precisa estar presente para que essa mãe consiga realmente dar continuidade na escola. Nós precisamos fazer parceria com essa escola. Vá até lá, converse com essa direção, monte um planejamento, né? Prepare um planejamento para que aquela atividade esteja para todos, mas que essa professora tenha pelo menos no finalzinho da aula um momento para estar com seu filho de forma individualizada. Teve uma mãe que disse assim, Lourdes, mas a escola disse que se essa professora ficar com ele no final, a escola vai ter que pagar hora extra. Não é problema seu. Não é problema seu. Você não tem que entrar nesse mérito, mãe. Isso é um problema da escola. Hoje se você, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas vai ter uma live gravada, né, com a Leila, mãe do Gabriel. Nós vamos falar exatamente disso. Até onde, né, que vai a parte da família e até onde vai a parte da escola. Eu acredito que dá esse auxílio até as crianças que não estão dentro do espectro, precisa desse auxílio individualizado para estar conseguindo acompanhar as aulas online, isso é real,
né? Imagine os nossos meninos que têm tanta dificuldade. Então, a adaptação, ela precisa existir sim. Essa escola precisa arrumar uma forma de estar com seu filho, nem que seja um período mínimo. Mas o seu filho precisa desse contato com a escola. Senão ele vai perder. Teve uma mãe ontem que falou assim, Lourdes, ele tá achando que é férias. Sim, ele pode estar achando que é férias. Por quê? Porque não tem contato com a escola. Por quê? Porque não compreende que os coleguinhas estão lá. Pelo menos no início você já coloque ele. E lá no final, traga as atividades. Tente acompanhar essas aulas. Exige dessa escola esse momento para estar com seu filho. Meia hora, né? Que não seja a professora, que seja professora de AEE, né? Tem muitas escolas aí com a sala de apoio, mas que ele precisa fazer parte, ele precisa. E a gente está aqui, né? No canal Acreditar Mais. Se você precisar de mais algum auxílio, você pode se inscreva no nosso canal. Vamos fazer essa rede, né? Vamos fazer que esse quebra-cabeça tenha suas peças adequadas. E eu quero dizer para essa mãe, lá atrás que eu falei, dessa criança com 4 anos que ainda não escreve. A adaptação dela agora é no processo de escrita. Seu filho já venceu várias etapas pelo que você me falou. Não se desespere, por favor. Olha para o seu filho com muito carinho e diz para ele: a mamãe acredita em você. Eu sei que você dá conta. Eu vejo as suas dificuldades e por isso nós vamos trabalhar juntos. Conte comigo. Se você vir para esse outro lado de compreensão e atenção e esse acreditar que realmente não é um acreditar de esperar que a coisa vai acontecer, não. É um acreditar que diz, o que eu preciso fazer agora para ele vencer esta etapa? Vamos pensar assim, vamos dividir esse PEI em várias etapas. Nesse momento, seu filho precisa desse auxílio, tá certo? E essa professora que falou das adaptações para essa criança, converse com essa mãe, monte o programa de ensino dele, veja quais são as necessidades daquele momento. Se for de adaptação ao contexto escolar, trabalhe em cima dessas adaptações. Converse com essa mãe, não tenha medo de colocar as suas fragilidades, não tenha medo de colocar as suas dificuldades, tá certo? O autismo, ele provoca isso na gente, mas isso não quer dizer, professora, que você é incompetente. Eu acredito que você quer fazer muito, tanto que você entrou em contato com a gente, né, a quilômetros de distância. Então, nesse momento, prepare o plano de ensino individualizado dele. Veja se tem alguém para te auxiliar nesse primeiro momento. E se não tiver, faça uma lista do que essa criança gosta. Quais são as estratégias que você possa usar para que ele possa se adaptar a esse contexto escolar. Tá certo? Vá lá, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe, continue mandando as suas dificuldades, as suas dúvidas, que nós vamos estar aqui para responder. Esse é meu papel, sou professora, amo o que faço. E realmente, nesse momento, né, a gente vai descobrindo talentos e vai descobrindo oportunidades. Eu acho que tudo tem seu ponto positivo, tudo, mesmo que a gente consiga enxergar essas fragilidades, não para sofrer, mas para que a gente consiga lutar pelos direitos dos nossos filhos. Um grande abraço e eu conto com você. Compartilhe as nossas publicações, né? A gente tem vários vídeos e eu conto com você. Vamos formar essa grande rede, vamos discutir sobre os assuntos, né, que estão aí nas redes sociais e eu vou estar tentando estar nos grupos, verificando. E nós vamos abrir novamente vagas para o nosso curso de paz. Esteja lá. Se você estiver lá, você vai sanar todas essas dúvidas. Um grande abraço e até mais.